Está chegando na sua telinha o Conceito 360, o único programa do Paraná voltado para a construção civil, mercado imobiliário, arquitetura e muito mais. Um excelente dia para você e seja muito bem-vindo, viu? Aqui comigo ela, Juliane Cuyava. Tudo bem, Julie? Tudo ótimo, Mônica. E com você aí de casa, tá tudo certo? Eu espero que sim. Olha, no programa de hoje a gente vai aproveitar que o clima tá mais fresquinho, chegou aquele friozinho, para falar sobre um sistema de aquecimento de água aí para sua casa. Que tal planejar já quando você tá fazendo o projeto da sua obra? É a melhor escolha. Isso e muito mais. E por falar em planejamento, tem dicas aí sobre o uso do piso vinílico, além do forro também, que pode ser utilizado aí na sua casa. Tem o quadro Imob 360 com a Joelma Galvão e, como a Julie disse, e muito mais. Por isso, fique com a gente, porque o conceito já está no ar. Mônica, minha amiga, olha só, eu já tô querendo trocar o chuveiro da minha casa, porque a gente viu a diferença, tá? Com o pessoal que entende do assunto, que trabalha com aquecimento de água há muitos anos, né? Exatamente, porque além do aquecimento, tem também a questão da pressão da água e a concentração dela, que faz toda a diferença para ter uma grande experiência de banho. Você confere com a gente agora. Vocês já perceberam pela caracterização da apresentadora que o clima mudou. Tá mais fresquinho, mais agradável, mas vai ficar frio. Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Juliane. Olha só, gente, estamos numa empresa que oferece um sistema de aquecimento para caprichar nesse inverno, né? Naquele banho quentinho. Se apresente, Rafael. Juliane, eu sou o Rafael, sou proprietário aqui da empresa Aquece Pro e somos especializados em sistemas de aquecimento. Então, quem aqui que gosta de tomar um banho gelado? A gente soluciona esse problema, proporciona aqui banhos quentinhos, com muito volume de água, com muita pressão. E existem vários tipos diferentes de aquecimento, né? A gente pode falar aí desde um sistema convencional aí de chuveiro elétrico até chuveiros que tenha sistemas de aquecimento. Aí pode ser a gás, solar. Então esses tipos de sistemas, eles vão proporcionar uma potência maior. Então a gente consegue aquecer um volume maior de água, consequentemente melhorando aí a qualidade de banho, melhorando o conforto de quem está tomando banho. Gente, a diferença para um chuveiro a gás e um elétrico é gigante, mas o Rafael vai mostrar isso na prática com a Mônica daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero te pedir, Rafa, para mostrar pra gente o que é isso aqui. A gente tá vendo esses equipamentos, para quem tá tomando banho, parece simples, né? Parece que já tá pronto ali, mas envolve todo um projeto, todo um planejamento, né? Isso mesmo, Juliane. Então aqui a gente tem na nossa loja um showroom que a gente consegue mostrar essas diferenças. Aqui a gente tem um sistema de aquecimento solar, então onde a gente pode utilizar aí o sol como fonte de energia, né? Além do conforto, a gente consegue proporcionar economia também. Então aqui o conjunto, ele contém um reservatório que ele funciona como se fosse uma garrafa térmica, né? Onde a gente armazena a água e o coletor solar é responsável por aquecer essa água. Então, durante o dia, esse sistema fica aquecendo, no final do dia, ele está todo armazenado no reservatório. E aí a gente está falando da instalação de um encanamento específico, né? Falando em projetos, qual é a melhor hora da obra para fazer todo esse esquema da água quente? Juliane, quando a gente fala em aquecimento, a gente tem que falar a melhor fase para falar de aquecimento é a fase inicial da obra, onde a gente consegue determinar ali, escolher ali os equipamentos, entender a necessidade do cliente. Aí a gente vai determinar a vazão que a gente precisa, o volume de água que a gente precisa aquecer, e com essas informações a gente vai projetar todo o sistema. Então, se a gente deixa para fazer isso na fase final da obra,
muitas vezes a gente não vai conseguir atender a expectativa do que o cliente estava buscando. Gente, é o seguinte, antes da gente começar essa entrevista, a Mônica já estava lá, olha, ligando os chuveiros, e agora eu vou liberar o Rafael para conversar com ela. Até mais, Rafael, foi um prazer. Julie, minha amiga, estou aqui dando uma olhadinha, viu, nos modelos de chuveiros, porque para a gente ter uma experiência de banho completa, a escolha do modelo faz toda a diferença. E Rafael, pode vir para cá para a gente bater mais um papo sobre isso, porque aqui atrás existem várias opções. Mas antes da gente mostrar um pouquinho sobre cada um dos modelos, me conta o seguinte, qual é a diferença entre um aquecimento a gás, solar, né, com um sistema de aquecimento para um chuveiro elétrico? Vamos lá. Quando a gente fala em aquecedor a gás ou solar, todas eles vão trazer a mesma qualidade de banho, vai trazer o mesmo conforto de banho. A diferença de um chuveiro elétrico está atrelado ao volume. Então, hoje, um chuveiro elétrico ele é limitado pela potência do chuveiro. Então, a gente vai encontrar aí no mercado chuveiros aí, os de maiores potências, 7.000 watts, 7.500 watts. Essa potência é o que vai me limitar a quantidade de água que eu vou conseguir aquecer. Então, para um chuveiro elétrico, os maiores que a gente vai encontrar, a gente vai conseguir aquecer aí por volta dos 4 litros, 4,5 litros de água. Já num chuveiro de aquecimento, seja ele a gás ou solar, esse volume ele é bem superior. Então, a gente começa com duchas aí a partir de 12 litros por minuto. Então, ou seja, é 3 vezes mais água do que um chuveiro elétrico. Isso automaticamente vai trazer muito mais conforto, né, para quem vai estar utilizando esse chuveiro. Cada modelo de chuveiro tem uma característica técnica, né, de vazão, pressão, e isso vai refletir na qualidade do banho. A gente tem diferença de pressão, diferença de vazão, diferença de concentração. Então, cada característica dessa a gente vai mudar a experiência com que o cliente vai usar esse chuveiro. Vamos lá para a parte prática então. Rafael, por favor, pode mostrar para a gente cada um dos modelos e comentar um pouquinho sobre a diferença entre eles. A gente vai começar por esse. Tem um aspecto aí maior, parece um chuveiro maior, né? Muita gente acha que um chuveiro maior, ele vai trazer mais volume de água. Nem sempre é assim. Então, a gente tem quase 30 centímetros aqui de área de chuveiro. E olha a diferença, eu vou abrir esse modelo. Aqui a gente está falando em 12 litros por minuto. Ali a gente tem um segundo chuveiro. Essa é uma opção realmente para quem gosta de bastante água. Vou colocar com ele mais concentrado, essa característica vai ficar mais fácil de você visualizar. Então aqui com 15 litros por minuto. Rafael, esses dois chuveiros que a gente viu agora, eles são menores, mas tem uma concentração de água maior, dando a impressão de que tem mais potência. É realmente assim ou não? Sim, muito. Então, assim, muita gente não sabe, mas cada modelo de chuveiro tem uma característica. A gente chama de curva de vazão e pressão. Então, cada modelo vai ter uma vazão diferente e, dependendo do modelo do chuveiro, a gente pode escolher essa vazão. Então, isso vai refletir na qualidade do banho. Então, quanto maior é essa disponibilidade de água, maior vai ser a sensação de conforto de banho. Rafael, agora a gente pôde perceber nitidamente a diferença de um modelo para o outro, é na questão da concentração mesmo. Então, a concentração, um chuveiro mais concentrado vai dar aquele efeito do chuveiro mais forte. Então, essa é outra técnica que a gente usa aqui na especificação, dentro do projeto, que a gente utiliza junto com a vazão. Então, a gente escolhe a vazão, a gente escolhe a concentração. Então, a escolha do chuveiro é a nossa base, é o que norteia aqui para a gente direcionar o melhor equipamento para atender aquela especificação de chuveiro. Rafael, me explica um outro detalhe. A posição da caixa d'água em casa interfere na questão da pressão da água? Sim, Mônica. A caixa d'água, a altura da caixa d'água é quem vai determinar a pressão do sistema. Então, quanto mais alto for essa caixa d'água, maior vai ser a pressão que a gente vai colocar no sistema.
Porém, numa residência a gente fica limitado, né? Não consegue colocar uma caixa, fazer uma torre e colocar essa caixa muito alta. A gente fica limitado às vezes com o projeto, muita gente quer esconder essa caixa d'água, então ela vai ficar ali, na maioria das vezes, debaixo do telhado. Então, isso vai trazer uma limitação com relação à pressão. E em casas, a gente tem uma solução que é adicionar um pressurizador, uma bomba, que vai fazer o complemento dessa pressão. Ótimo, então, Rafael, obrigada pela participação e pelas dicas, viu? Obrigado. E você, conseguiu escolher qual o seu modelo de chuveiro preferido? Mônica, você sabe que entre todas essas opções de chuveiro, eu achei elegantérrimo o chuveiro de teto. Tem um charme diferente, realmente. Olha, todas as dicas foram sensacionais, os modelos, vai do gosto aí de cada cliente e da pressão que você gosta para o seu banho relaxante. Com certeza. Olha, e agora a gente vai conferir as dicas do mercado imobiliário com ela, que é especialista, a Joelma Galvão. Vai acontecer um evento que vai mudar a visão sobre o mercado imobiliário e o Eduardo vai dar um spoiler sobre esse evento que vai acontecer no próximo mês. Isso aí, Joelma. Bom, o mercado imobiliário ele é um mercado de bastante especulação, né? É um mercado que é sempre muito comentado entre rodas de amigo, negócios, bancos, enfim. É um assunto que está sempre em pauta. E esse evento, ele tem como objetivo principal não é ser um grande evento, mas ser um importante evento que vai parametrizar, ou seja, colocar parâmetros dentro desse mercado para ter uma referência de que tipo de imóveis está fazendo sentido lançar, construir, vender, comprar, alugar. E tudo isso a gente vai apresentar de uma forma consolidada para que as pessoas tenham mais segurança em comprar imóvel. O nome do evento é Painel Imobiliário. Para quem que é? Qual é o público? Bom, excelente pergunta, que o painel imobiliário realmente ele é um painel onde a gente vai apresentar muitos dados. Eu poderia falar de forma genérica quem que é o público, porque é qualquer pessoa que tem imóvel ou pensa em comprar um imóvel até alugar um imóvel. Eduardo, sobre a questão de lançamentos, a todo tempo a gente está andando aí pelas ruas, muitos empreendimentos. Cascavel comporta todo esse lançamento que está acontecendo? Cada prédio que seja lançado, ele está lançando aí 100, 200 unidades. Se a gente multiplicar por 5 ao longo do ano, você tem aí 500 a 1.000, 1.500 unidades. Mais o loteamento, mas Cascavel recebe 6, 8 mil pessoas novas todo ano. Então, é feito um estudo por trás de cada lançamento. Claro, você tem um crescimento populacional, você tem um aumento de demanda por imóvel, mas os lançamentos não acompanham essa demanda. Sobre o Shopping Catuaí, que era um projeto que já vem se estendendo há um bom tempo, lançou agora em Cascavel, teve esse boom, né, em questão da cidade. O que você viu com a questão do lançamento do shopping para a cidade de Cascavel? Um shopping como Catuaí, ele atende uma demanda não só de Cascavel, uma demanda regional. E é uma demanda que cresce. Cascavel é uma empresa de serviço, atrai muita gente da região, como eu falei antes, e faz todo sentido, né, você ter um equipamento desse na cidade. Então, assim, essa e muito mais informações vai ter nesse evento. Gente, eu vou deixar o Instagram do Eduardo. Na bio dele vai ter sobre o evento ali também, né? A questão de compras. E eu espero vocês lá. A cobertura do evento a gente vai estar participando também. É um evento muito importante, volto a falar. Eduardo, muito obrigada novamente por ter aceitado o convite. Obrigado, Joelma. Obrigado ao espaço da TV Tarobá e ficam todos convidados aqui para participar do evento. Muito obrigada, gente. Até sábado que vem. Incrível, Joelma, obrigada pela sua participação. Gente, o Conceito faz uma rápida pausa, mas na volta tem muito mais. Com certeza, a gente vai bater um papo com os especialistas da Ortigara para falar sobre revestimentos. Não saia daí que a gente volta, em um minutinho. O
Conceito 360 já está de volta. E olha, você tem acompanhado aqui nos últimos programas o quanto a arquitetura e a construção civil estão se modernizando cada vez mais. E a importância, gente, de prever aí vários detalhes de acabamentos já no momento do projeto, para evitar possíveis futuras dores de cabeça. Por isso, a Julie bateu um papo com o engenheiro civil para entender quais são os itens indispensáveis que devem estar ali, ó, já no projeto. Isso, Mônica. E para conversar comigo sobre esse assunto, o Fernando Garbelotti, que é engenheiro civil. Fernando, seja bem-vindo. Olá, Julie, tudo bom? Tudo certo. Olha, eu já começo te perguntando o seguinte: o que é tão importante você prever já no início, na concepção do projeto, para evitar, de repente, quebra-quebra depois? Isso. O importante é os complementares, né? Os projetos estrutural, elétrico, hidráulico. Então, assim, além do projeto que foi apresentado, que o cliente gostou, aprovou, vamos fazer a compatibilização dos projetos, né? Vamos começar, porque geralmente é uma pessoa que faz o hidráulico, outra que faz o estrutural, outro que faz o elétrico. Então, para esses 4 conversarem, inclusive junto com o arquiteto, como é que a gente faz a compatibilização disso? Hoje, uma coisa que está muito em alta é os projetos em BIM, né, que você enxerga não só essa parte em 3D aqui do projeto, mas você enxerga como é que vai ficar a tubulação em 3D, como é que vai ficar a energia que vai vir desde lá do meu ramal, do poste tridimensional, até onde ele vai chegar. Aí você olha, tá passando por dentro de uma viga, como é que a gente consegue aí livrar essa parte, passar para o outro lado. Então você consegue conversar legal com esses 4, 5, 6 complementares, porque hoje a gente tem até automação, enfim, temos vários tipos aí de complementares num projeto. Agora, a gente estava falando, Fernando, sobre a questão da água quente, né? Como que seria, por exemplo, eu tenho um sobrado, tenho um imóvel e eu tenho ali só água fria, meu chuveiro é elétrico. Depois, se eu quero trocar para ter uma água quente a gás, o que eu faço? Aí é complicado. Se não foi idealizado um encanamento de água quente, né, que muitas vezes faz assim, eu vou colocar, depois lá na frente eu penso, lá na frente você vai ter que quebrar e tudo. Então tem um cano especial que ele recebe água quente, porque o cano de água fria, ele não suporta a água a 100 graus, às vezes chegando ali pela tubulação. Então tem que ser pensado, senão depois vai entrar em quebra-quebra, ou a pessoa, eu não gosto do elétrico, né? Porque realmente um banho com água de um boiler, de um sistema de aquecimento, ela é perfeita. Um chuveiro elétrico não chega naquela temperatura ideal com pressão que você quer tomar aquele banho ali, né, de cinema, com toda aquela nuvem saindo do banheiro. E aí eu te pergunto também, para isso é preciso uma conversa anterior entre o arquiteto, porque precisa ficar bonito o seu projeto, e o engenheiro para deixar tudo funcional? Eu digo que não só entre o arquiteto e o engenheiro, mas quem é o especialista, né? Quem vende o produto. Vou citar um exemplo. A minha casa ali vai ser 6 pessoas, mas às vezes tem 8, 10, porque eu fiz justamente para receber a família. Um boiler de 200 litros não dá conta, tem que ser um boiler de 400, um boiler de 600 litros. Um boiler, que é onde fica o recipiente de água quente ali dentro para você utilizar, né, porque ele vai aquecendo, ele às vezes tem 2 metros por 1,5. Como é que eu vou colocar isso junto com o meu espaço da caixa d'água, que já está apertado? Você precisa compatibilizar isso e colocar, eu vou precisar de pressurizador, vou precisar do boiler, vou precisar de mais água quente, vou precisar de uma recirculação, porque esse é um ponto importante também. E agora, isso tudo é para dizer para o proprietário que está nos assistindo, que está pensando em construir, converse com um profissional antes de fazer o projeto e fechar ali, né? Isso é importante. Converse com um profissional que entenda, que tenha experiência, que saiba, né, de todos os perrengues
todos os detalhes que nós passamos aqui com a profissão aqui, da dificuldade que é o jogo hoje. Hoje nós temos mil tipos de produtos, né? Nós temos desde 1000 tipos de papel de parede, decoração, a 1000 tipos de produtos técnicos que vão dentro da sua parede ou na sua cobertura. E aí é sobre qualidade também, né? Nem sempre é só sobre preço. Às vezes você consegue fazer ele com um orçamento mais enxuto, mas algo de qualidade, se for de fato bem feito. Exato, né? Hoje, vamos falando assim, na categoria automobilística, né? Você compra às vezes um carro zero, aí você fala, poderia ter comprado um item a mais ali de acessórios, né? Então vamos falar de acessórios. Então na casa funciona no mesmo sentido. Às vezes você deixa de comprar aquele acessório porque está mais fácil, está mais prático ali no dia a dia para você terminar a obra. Depois para frente você para e pensa, por que eu não parei e pensei isso antes que agora eu vou precisar? Resumindo em poucas palavras, o que é essencial pensar antes de começar a construir? O que é essencial hoje que a gente vê, vamos colocar em manutenção, né? É você não ter o estresse com a sua casa, além da questão de estética, porque você está olhando para a estética, ou seja, você olhando o que vai me dar menos manutenção e mais qualidade ao longo do tempo. É isso. Fernando, muito obrigada de novo pela sua participação. Júlia. Você sabe que existem vários tipos de revestimento para sua casa, mas para você saber o que mais se adequa à sua obra, é preciso falar com especialistas. E a Mônica bate um papo agora com o pessoal da Ortigara. Vamos acompanhar? Hoje nós vamos conferir na prática como fica a instalação do piso vinílico, tanto para áreas residenciais como comerciais, que é o caso dessa obra onde nós estamos. Ela ainda está em fase de andamento, mas aqui, gente, vai ser um hotel-escola. E eu vou conversar agora com o Gilson da Ortigara, ele que é o responsável pelos acabamentos aqui da obra. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Mônica. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade novamente de falar um pouco mais de piso vinílico, que é a nossa especialidade. Então, nesse hotel-escola, que vai atender geralmente crianças, o que os proprietários buscaram na hora de decidir pelo uso do piso vinílico? Aqui a busca era de um piso, primeiramente, que resistisse ao ambiente comercial, né? Então a gente tem as linhas de piso vinílico para esses ambientes. E aí também pensando muito no conforto dessas crianças, tanto conforto térmico quanto acústico, né? A criança fala um pouco mais alto e tudo mais, então tem essa preocupação. E aí nós entramos com essa solução em piso vinílico, trazendo conforto acústico e conforto térmico para essa obra. Então aqui, Gilson, conta pra gente qual foi a escolha para esse ambiente. Mônica, aqui o cliente queria um piso que trouxesse a originalidade da madeira e um tom mais claro, para não escurecer muito o ambiente também. Então ele optou por essa questão desse piso. E aqui nós temos um detalhe bem importante também, que nós temos, como vocês podem ver nessa sala, nós temos, nesse quarto, melhor dizendo, nós temos uma aplicação de um piso em linha, né, na instalação tradicional. Em outros ambientes, nós temos ele na espinha de peixe, que logo a gente mostra para vocês. E o que chama atenção mesmo, né, Gilson, esses detalhes, é que realmente parece madeira. Exatamente, ele traz essa originalidade para o projeto e dando esse conforto, tanto térmico e acústico, que os vinílicos proporcionam para a gente hoje em dia. Então aqui a escolha foi um piso mais clarinho, mas tem opções de outras cores também. Sim, hoje nós temos mais de 200 cores de piso vinílico. Vamos conferir então no outro quarto, um outro ambiente, uma outra forma de colocação desse piso. Então, nesse outro quarto, Gilson, a gente já tem uma colocação diferente, é a espinha de peixe. Exatamente, esse é o modelo espinha de peixe, que é essa instalação que vocês podem ver que ele forma uma espécie de um V, né? Ele tem esse encontro das peças, tanto laterais quanto de topo. E aqui a gente precisa de bastante atenção na hora de colocar para uma peça encaixar na outra, ficar um aspecto harmonioso, bacana. Exatamente, Mônica. Aqui, essa instalação, ela requer uma mão de obra mais específica ainda, porque são esses detalhes que você comentou. E olha só, gente, o resultado fica incrível. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Gilson. Aqui a gente está nos quartos, né, que poderia ser também uma área residencial, né, de descanso, de mais conforto, enfim. Na hora da instalação, tem diferença do piso vinílico para a área comercial
da área residencial? Sim, Mônica, os pisos vinílicos para a área residencial, eles têm um pouquinho, a camada de proteção deles é um pouco mais fina, porque o desgaste, a gente entende que numa casa é muito menor do que numa residência, né? Por exemplo, aqui falando nesse hotel, precisa trabalhar com um piso específico para a área comercial, porque essa capa de desgaste, essa capa de proteção do piso vinílico precisa ser mais reforçada. Gilson, estamos agora no pavimento térreo, onde também tem quartos, terão outras salas comerciais que foi utilizado o piso vinílico. Exatamente, aqui nós estamos no pavimento térreo, como você falou, e é bom lembrar que a preparação para o piso vinílico, quando se trata de um piso térreo e um piso superior, são preparações diferentes. Aqui a gente precisa se preocupar muito, quando a gente fala em piso térreo, com o barramento de umidade. A gente precisa passar uma resina no contrapiso para que essa umidade que está lá no solo não venha a subir e chegar no piso vinílico. Se isso acontecer, vai dar muito problema no piso vinílico, ele vai começar a soltar. Então a gente se preocupa muito também com essa preparação para que a gente instale e o cliente tenha esse piso durável por muitos e muitos anos. Na hora da instalação de um porcelanato, precisa demorar um tempinho para a gente poder pisar na peça, né? Até ter secagem completa. No caso do vinílico, tem que ter esse cuidado também ou não? Mais uma vantagem do vinílico, você instalou, o ambiente já pode ser utilizado. Então vocês conferiram aqui o resultado da aplicação do piso vinílico, mas estão faltando os rodapés ainda, né, Gilson? Que a Ortigara também coloca. Exatamente, Mônica. Então a finalização do piso vinílico, o acabamento final do piso vinílico é feito com o rodapé. Nós também temos esse material, é um material em poliestireno, ele não estufa, não mancha, não encarde, então você aplicou uma vez, não tem problema se encostar um pano um pouco molhado, um pouco sujo na hora da limpeza, ele não vai ter esse problema de manchar. Nessa obra aqui, a cliente optou pelo cinza, né? Ela tem um piso externo aqui no porcelanato que é cinza, então ela optou por trabalhar com um rodapé cinza de 10 centímetros. Finalizando o tour aqui pela obra, Gilson, a gente chega num ambiente onde um dos grandes diferenciais é o forro, o tipo de forro que foi colocado, que não é o vinílico, isso mesmo, mas é um outro material que vocês vão ver bem diferente também que a Ortigara coloca. Isso mesmo, Mônica, nós estamos aqui no auditório desse hotel que a gente está mostrando os pisos e nós trabalhamos com um forro amadeirado. Ele é o mesmo material do rodapé em poliestireno e diferente daquele forro liso que a gente costuma ver, os amadeirados, esse é um amadeirado, mas ele tem volume, ele tem os ripados, ele tem as ripas mesmo do forro, como se fosse uma madeira. Fica em relevo, né? Exatamente, ele fica em relevo. E dá para trabalhar no formato que o cliente quiser? Também, a gente tem aqui no detalhe que vocês podem observar, ele está instalado tipo tabuinha, que a gente fala, que ele está intercalado às emendas. Então a gente consegue colocar desse formato, consegue colocar as emendas todas alinhadas, diferentes posições também, na mesma situação que a gente explicou do piso vinílico, a gente consegue trabalhar em paginações diferentes também com esse material. E o resultado fica incrível. Fantástico, o resultado é fantástico. Nós estamos no auditório, então trabalha-se com a parte acústica do ambiente. Por isso, gente, pensou em revestimentos, em acabamentos aí para sua obra, conte com a Ortigara, porque existe vários materiais, vários formatos e muitas vantagens. Com toda certeza, a gente trabalha com obra limpa, que a gente fala. Gilson, para quem quiser conhecer mais, então, sobre o trabalho e os produtos oferecidos por vocês, como que faz? Nós temos o nosso showroom, Mônica, montado lá na rua Rio de Janeiro, número 568, onde a pessoa pode ver o produto aplicado. Desde o rodapé, o piso vinílico, o forro vinílico, o ripado, nós temos todas as possibilidades que o cliente pode ver na prática, como que ele fica instalado. Gente, quantas dicas incríveis do programa de hoje, hein? Principalmente para você que está construindo ou reformando. Tudo sobre investimentos, o mercado imobiliário e da construção civil, você já sabe que encontra aqui com a gente. E o nosso bate-papo continua lá nas redes sociais, @Programa Conceito 360. Mas a edição de hoje fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua incrível companhia. Tenha um excelente fim de semana. Beijo no seu coração e até sábado que vem.